Bom, pessoal, SQL é uma skill aqui essencial para quem trabalha como analista de dados, cientista de dados ou engenheiro de dados, né? Então, na maioria das vezes, você vai usar SQL no início ali das suas atividades, seja ali para estruturar uma tabela para montar um dashboard, ou levar essa tabela para realizar alguma análise em Excel, ou até mesmo para preparar uma tabela e aplicar depois em algum modelo de machine learning, né? Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês qual que é o nível ideal de SQL que você pode considerar como avançado, tá? E aí o meu objetivo aqui vai ser estruturar uma tabela com uma lógica avançada de SQL, beleza? E aí com isso, até para a gente alinhar a expectativa quanto a esse vídeo, o meu foco não vai ser aqui em explicar como fazer um join ou como usar uma window function, né? Claro que você vai ver aqui na prática como que eu utilizo, mas eu não vou entrar muito no detalhe na explicação, beleza? O meu objetivo aqui é mostrar o que é um SQL avançado, fechado? Mas caso ali você seja um iniciante, esteja querendo entrar nessa área de dados ou esteja querendo aperfeiçoar o seu nível de SQL, não deixe de conferir aí o primeiro link na descrição do vídeo, né, para dar uma olhada num curso de SQL do básico ao avançado que eu tenho, onde eu separo o curso em três módulos, né, o módulo básico, o intermediário e o avançado, né, e é um curso ali que tem um valor extremamente simbólico para quem é aqui do meu YouTube, tá? Então, basicamente é um valor bem baixo para um curso em que vocês vão conseguir alcançar um nível bem avançado de SQL, né, um nível exatamente igual ao nível de SQL que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, beleza? Mas, sem mais enrolação, vamos aqui para o objetivo do vídeo, né? Então, antes de entrar aqui no código, eu vou passar para vocês o meu objetivo. Né? Basicamente, a gente tem uma base de dados aqui que é uma base de dados da Olish. Né? A Olish é um marketplace onde as pessoas se cadastram para vender os seus produtos lá dentro. Né? E aí, o meu objetivo vai ser montar uma tabela que demonstra a jornada completa do vendedor, desde antes dele entrar até o momento que ele deu churn. Né? Então, basicamente, nessa tabela, eu preciso do mês de referência, o ID do vendedor, o valor de vendas que ele fez e uma classificação que a gente vai definir aqui no código. Tá? Então, basicamente, a classificação do Prior Entry é quando o vendedor ainda não havia entrado na plataforma. Né? Então, digamos que eu sou um vendedor na Ulish, eu entrei em janeiro de 25, de dezembro de 25 para trás, eu ainda não havia entrado para vender os meus produtos lá dentro. Então, eu sou um Prior Entry nesses meses. Novo é o mês em que eu realizei a minha primeira venda. Regular são meses em que eu estou mais de um mês consecutivo realizando vendas, ou seja, entrei em janeiro, fiz minha primeira venda, eu sou novo. Fevereiro eu continuei fazendo vendas, eu sou regular. Tá? Churn 1 é o primeiro mês sem realizar a venda, ou seja, se eu entrei em janeiro, fiz venda, eu sou novo. Março ou fevereiro eu continuei fazendo vendas, eu sou regular. E depois em abril eu não fiz venda, eu sou um churn 1, né? Churn 2, eu estou 2 meses consecutivos sem realizar vendas. Churn 3, eu estou 3 meses consecutivos sem realizar vendas. Churn 4 mais, 4 mais meses sem realizar vendas, né? E recuperado é quando o cliente ele estava em uma classificação de churn, mas ele volta a realizar vendas, beleza? Então esse aqui é o nosso objetivo e essa aqui é a nossa base de dados. Tá? A nossa base de dados é da Ulish, como eu falei, e se você é um iniciante e ainda não tem muito costume e não sabe muito bem como funciona uma base de dados de uma empresa, basicamente é assim. Nós vamos ter várias tabelas e cada uma dessas tabelas vão ter algumas informações. Né? Por exemplo, aqui eu tenho informações de produtos, aqui eu tenho informações de tipos de pagamento, aqui eu tenho informações das vendas realizadas pelos clientes, aqui eu tenho informação dos clientes que compraram esses produtos, né? Então cada informação está separada em cada uma dessas tabelas e a gente cruza essas informações por meio de chaves, né? Que são essas setinhas aqui, que nada mais são do que campos dentro dessas tabelas que a gente faz esse tipo de cruzamento, certo? E aí aqui, se você é iniciante, você pode se deparar com o primeiro problema. Né? Então, basicamente, eu considero isso um problema só para quem é iniciante, né? Onde não tem muita familiaridade ali com fazer joins, né? Em que as tabelas elas estão separadas. Né? Então, a gente precisa realizar alguns cruzamentos. Né? Então, basicamente, vamos entrar aqui. A primeira, eu já tenho aqui uma tabela que a gente precisa puxar, que é a tabela OList Order Items. Né? Então eu vou puxar ela aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha só,
Aqui eu tenho o Order ID, né, que é o ID do pedido. Eu tenho o ID do produto que foi comprado, o ID do vendedor, a data limite para fazer a entrega desse pedido, o preço e o valor do frete. Né? Aqui basicamente eu já tenho algumas informações que a gente precisa para a nossa tabela-alvo. Né? Quais são elas? A gente precisa aqui do ID do vendedor e da venda. Né? Então aqui a gente vai ter o Seller ID. E aí eu posso somar tanto só o preço. Esse preço aqui é referente aos produtos que foram vendidos, né? E aqui é o frete. Eu vou somar os dois para ter o valor total do pedido. Né? Então eu vou vir aqui, sum no price, mais o sum aqui no valor do frete. Beleza? E aí eu vou chamar isso aqui de valor venda. E aí, como eu estou fazendo uma soma, eu preciso agrupar ali o meu Seller ID. Né? Fechado. Vamos ver qual que é o resultado disso daqui. Olha só, esse vendedor aqui ele fez R$ 880 em vendas, esse daqui 1.079, esse daqui 33.000 e assim por diante a gente tem para todos os vendedores da nossa base de dados, certo? Só que está faltando uma informação, né? Esse valor de vendas aqui ele é o valor agrupado, geral que o vendedor fez. A gente precisa quebrar isso em meses, né? E aí eu vou abrir aqui uma nova query só para dar aqui o select asterisco de novo nessa nossa tabela para a gente dar uma olhada nos campos que existem dentro dela. Vamos lá. Se a gente parar para analisar aqui, eu não tenho nenhum campo da data em que esse pedido foi realizado. Eu tenho a data limite de entrega, mas essa data limite de entrega não é a data em que o pedido foi realizado. Né? Essa data eu já tenho aqui, né, eu já sei em qual tabela ela está. Né? Ela está aqui na List Orders Dataset. Vamos ver aqui. Olha só, eu tenho aqui esse campo que é o Order Purchase Timestamp, que é basicamente a data em que foi feita a compra. Né? E aí eu preciso cruzar essas informações. Né? Eu tenho aqui a List Orders, que é a tabela que tem a data, e a List Order Items, que é a tabela que eu estou usando aqui para somar o valor de venda dos vendedores. Né? E aí a gente cruza essas duas tabelas por meio do Order ID. Né? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou chamar essa minha primeira tabela aqui de T1, né? E aí como esses campos eles são da T1, eu vou vir aqui e vou botar T1 em todos eles, certo? E aí beleza. Opa. Eu vou dar um left join nessa minha tabela aqui, que é a tabela que tem a data. Eu vou chamar ela de T2, certo? E o join é pelo order ID, né? Então T1.orderID igual T2.orderID, certo? E aí eu preciso puxar a data, né? T2. Deixa eu puxar daqui que aí fica mais fácil de escrever. T2.order. Opa. Ele não está mostrando aqui. Aí, beleza. Eu vou puxar daqui direto, vou dar o Ctrl C e o Ctrl V para cá. Só que aí eu preciso agrupar ele também. Né? Então vou dar o grupo by 1, 2 aqui. E aí fechou. Agora eu tenho a data em que esse pedido foi feito e o valor dele, né, para o vendedor. Só que eu preciso disso a nível mês. Né? Eu estou aqui na granularidade de dia, eu preciso na granularidade mensal. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou dar o date trunc, vou passar isso aqui para mês, eu vou truncar esse campo tudo em mês, tá? E aí eu vou chamar isso aqui de mês venda. Vamos ver como é que ficou agora. Beleza, agora eu tenho aqui o mês truncado, certo? Vamos só dar um order by aqui, order by 2.1, só para a gente ver como ficou a nossa tabela. Olha só, eu tenho aqui esse meu vendedor, a primeira venda dele foi aqui em setembro de 2017, ele fez R$ 916 nesse mês. Em outubro ele fez 1.832. Só que depois, nos próximos meses, ele não aparece. Isso quer dizer que ele deixou de fazer venda, né? Mas qual que é o nosso primeiro mês? Se eu vim aqui, eu vou puxar esse cara aqui para cá. Eu não preciso desse T2 aqui. Eu vou dar um min nele aqui. E eu também vou dar um max, que assim a gente consegue ver qual que é o mês, o primeiro mês e o último dessa nossa tabela. Né? Então, o nosso primeiro mês é setembro de 2016.
e o último é outubro de 2018, né? E aí a gente se depara com o nosso segundo problema que eu deixei aqui. Como a gente precisa da jornada desse cliente desde quando ele não tinha entrado até o momento dele dar churn, o formato da nossa tabela aqui dificulta, né? Porque essa nossa tabela só vai mostrar os meses em que ele fez venda. Os meses em que ele não fez venda não vai aparecer, né? E com isso a gente precisa do quê? Eu peguei exatamente esse caso desse primeiro vendedor aqui. Esse aqui é o resultado que a gente tem na nossa tabela para esse cara, né? Mas, como o nosso primeiro mês é setembro de 2016, ele precisaria aparecer na nossa tabela com o valor de venda zerado, porque a gente classificaria ele como prior entry, né? E os meses em que ele não fez venda, né? Então a gente percorreria todos os meses até chegar ao primeiro mês em que ele fez venda, todos esses meses com o valor de venda zerado, com a classificação de prior entry. O primeiro mês em que ele fez venda, a gente classificaria ele como novo, e depois o nosso último mês é outubro de 2018. Ele deveria continuar aqui os próximos meses, marcando churn 1, churn 2, churn 3 e churn 4 mais. Né? Então esse aqui é o nosso segundo problema que a gente vai ter que estruturar ali na lógica da nossa query. Né? E dificulta pelo fato de que, de fato, os vendedores só vão aparecer na tabela quando eles fazem vendas. Né? Mas aí o que eu vou fazer? Vamos fazer por parte aqui. Tá? Eu vou armazenar isso daqui em uma CTE chamada vendas. Deixa eu organizar aqui, certo? Aí, concorda comigo que agora eu preciso de uma CTE em que eu tenha todos os meses que existem na minha tabela, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar aqui um distinct nesse cara aqui. Deixa eu dar um order by aqui para mostrar para vocês, porque assim eu tenho todos os meses distintos que existem na minha tabela, tá? Eu vou chamar isso daqui de mês ref, tá? E aí eu vou levar isso daqui e vou armazenar em uma outra CTE que eu vou chamar de meses. Vou puxar para cá. Beleza. Agora eu tenho duas CTEs, uma com as vendas dos meus vendedores e outra com todos os meses que eu tenho na minha base de dados. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar todos esses meses para todos os meus vendedores. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um select t1.mêsref, que é aqui da minha tabela meses. Né? Eu vou dar aqui from meses st1. E eu vou selecionar aqui t2.sellerID da minha tabela de vendas, né? Só que para isso eu vou fazer um cross join vendas st2, porque com cross join o que vai acontecer? Eu vou dar um order by 2.1 aqui. Com cross join eu vou ter aqui todos os meses para todos os meus vendedores. Tá repetindo aqui algumas linhas, então eu vou dar só um distinct aqui. Olha só. O que eu tenho aqui agora? Esse vendedor aqui, que ele só aparecia em setembro e outubro de 2017, agora ele está aparecendo em todos os meses, certo? E é isso que eu preciso, né? Com isso, eu vou chamar isso daqui, armazenar em uma outra CTE, que eu vou chamar de grid, tá? Os nomes das CTEs tanto faz, tá? Vocês podem dar o nome que vocês preferirem. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui t1.mêsref, t1.sellerID. Esse cara aqui eu vou puxar dessa minha tabela grid aqui, que tem todos os vendedores e todos os meses. E eu preciso adicionar o valor de venda de cada um desses vendedores. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha tabela vendas, puxar o valor vendas, né, que vai ser da minha tabela T2. Isso aqui é T1, left join vendas st2, on t1.mêsref igual t2.mêsvenda, end t1.sellerID igual t2.sellerID. Vamos ver o que acontece aqui. Só faltou nomear ela como T2. Deixa eu dar o order by 2.1 aqui, só para ficar mais claro. Olha só agora. Aquele vendedor que ele só tinha feito vendas aqui em setembro e outubro, ele apareceu as vendas dele. Antes,
onde ele não tinha entrado aqui, que a gente tinha os meses da nossa tabela, ele ficou com venda nula. Aí ele fez os 2 meses de vendas dele. Para os próximos meses que a gente tem na nossa tabela, ele não fez venda. Então ele apareceu aqui como valor nulo. Para não deixar esse nulo aí, eu só vou dar um coalesce aqui na nossa tabela. Vou substituir por 0. Tá? Só para ficar melhor da gente trabalhar aqui. Olha só que maravilha. Agora eu tenho todos os vendedores para todos os meses da minha tabela, mesmo quando eles não tinham feito vendas, até quando eles fizeram. E aí, olha só, eu tenho para todos, né? E aí o que acontece? Agora a gente precisa fazer as classificações, tá? Mas antes de fazer a classificação, como uma das minhas classificações é o novo, eu preciso fazer uma comparação, né, entre esse mês de referência e o primeiro mês em que ele fez venda, para eu fazer essa classificação aqui como novo. Então eu vou abrir só mais uma CT aqui, onde vai ser, eu vou chamar de primeiro mês, que aí eu vou puxar esse cara aqui para cá. E aí eu vou, não preciso do valor de venda. O Seller ID eu vou deixar ele aqui em primeiro, mais uma questão de toque minha. E aí isso daqui eu vou dar o min, né, que é o primeiro mês de venda de cada um desses caras, né? Eu vou chamar aqui de mês entrada. E aí eu preciso agrupar ali também, né? Eu preciso agrupar o Seller ID, né? Então o que eu fiz aqui? Faltou uma vírgula aqui. O que eu fiz? Eu peguei o Seller ID e eu estou pegando o primeiro mês de venda dele, né? Eu estou chamando isso de mês entrada. E aí eu vou adicionar aqui também, tá? Então t3.mês entrada, e eu vou fazer outro join aqui, left join. Qual que é o nome? Primeiro mês é t3 com t1.seller id igual t3.seller id. Vamos ver como é que ficou isso daqui. Olha só, agora eu tenho o mês de referência, o mês de entrada. Calma, vou só arrumar aqui o order by. É order by 3.1. Olha só, agora eu tenho o meu vendedor com o mês de referência, o mês de entrada, o ID e o valor de venda. Olha só, aqui ó, o mês de entrada dele, setembro de 2017, de fato foi o mês de entrada dele, onde ele fez a primeira venda, né? E aí vocês vão já entender por que eu puxei esse mês de entrada. Mas basicamente agora a gente já tem a estrutura da nossa tabela pronta. A gente só precisa fazer as classificações, né? Eu vou chamar isso daqui de uma CTE cruzamento. Eu vou apagar esse order by aqui. E agora eu vou dar um select asterisco aqui na cruzamento. E aí eu vou dar o order by 3.1 aqui. Como que a gente faz agora essas classificações, né? Prior entry, novo, regular. Olha só, eu vou fazer tudo por case when, tá? Então, o que acontece? A primeira classificação que a gente tem é a prior entry. Então, ele não havia entrado ainda. O que eu vou fazer? Case when. Quando ele não tinha entrado, quer dizer que o mês de referência dele é menor do que o meu mês de entrada, né? Então, mês ref menor que mês entrada, then prior entry. Por isso que eu tinha que puxar aqui o mês de entrada, tá? Eu já vou dar um end as aqui, classificação, só para ver se funcionou. Olha só, o mês em que ele não havia entrado, prior entry. Quando ele entrou, não classificou como prior entry, né? A gente precisa fazer essa classificação ainda. Para os outros vendedores é a mesma coisa. Agora, a próxima classificação é o novo, né? O que é o novo? É quando, então, when mês ref igual mês entrada. Então, ele vai ser, vou chamar ele de new. Vamos ver se funcionou. Olha só, quando o mês de referência for igual ao mês de entrada, ele é novo, né? A próxima classificação que a gente tem é regular, né? Então ele está mais de um mês realizando vendas. Como que eu posso fazer isso? Quando ele é regular, o valor de venda do mês atual dele tem que ser maior do que zero, né? Então o meu valor venda tem que ser maior do que zero. Só que eu preciso verificar se o meu mês anterior eu fiz venda também.
né? E aí, para eu verificar a minha venda no meu mês anterior, eu vou usar uma window function chamada lag. Tá? Então, eu vou puxar aqui o lag, valor venda, over partition by seller ID, order by mês ref ASCII, tem que ser maior do que 0. Então, ele vai ser regular. Né? O que eu estou fazendo aqui? Se o meu mês atual for maior do que 0, quer dizer que eu fiz venda. E se o meu mês anterior for maior do que 0, quer dizer que eu fiz venda também. Então, eu sou um regular. Vamos ver se funcionou. Olha só, new, regular. Vamos ver para outro cara. Ó, new, regular. Então, todos os meses aqui regular. Parou de fazer venda, quer dizer que ele virou um churn 1. Né? Essa é a nossa próxima classificação. Então, o que é um churn 1? O meu mês atual, o valor venda, é igual a 0. Né? Então, eu não fiz venda no meu mês atual. Só que no meu mês anterior eu fiz venda. Né? Então, eu vou pegar esse mesmo lag aqui. Eu fiz venda, né, maior do que 0. Deixa eu botar um end aqui. Então, eu sou o que? Churn 1. Certo? Não sei, não lembro se eu expliquei o conceito de churn, né, mas basicamente churn é a saída, né, quando você para de utilizar um produto de uma empresa. Então imagina que você é assinante da Netflix e nesse mês você decide cancelar a sua assinatura. Né? Então se você cancelou a sua assinatura nesse mês, você é considerado um churn para a Netflix, beleza? E aí aqui, ó, deu certo, né? Então o primeiro mês sem fazer venda, sendo que no mês anterior ele fez venda, ele é um churn 1. Né? Vamos ver para outro caso aqui, olha só, churn 1. A próxima classificação é churn 2. Né? Então o churn 2 são 2 meses consecutivos sem realizar vendas. Como que eu posso fazer isso daqui? O meu valor venda no mês atual tem que ser 0. Né? E aí, concordam comigo que se eu somar esses dois valores aqui e eles forem maior do que 0, isso quer dizer que há 2 meses atrás eu fiz venda, né? E aí eu parei. Então eu vou fazer um sum no meu valor venda over partition by seller ID order by mês ref. Só que aqui eu vou precisar usar o rows between two preceding end. Aqui não vai ser current row, vai ser run preceding. Isso daqui tem que ser maior do que 0, então ele vai ser churn 2. O que eu fiz aqui? Eu estou somando esses 2 meses anteriores e pulando o valor de mês atual, o valor de venda atual. Por quê? Se há 2 meses atrás eu fiz venda, quer dizer que eu estou esse mês aqui e nesse mês aqui não, quer dizer que eu estou 2 meses consecutivos sem realizar vendas, tá? Então eu vou executar esse cara aqui para ver se deu certo. Olha só, churn 2, né? E aí, a próxima classificação é churn 3, é a mesma lógica, né? Então eu vou copiar isso daqui. Opa. Eu vou copiar aqui, só que aqui ao invés de 2 eu vou botar 3, que eu vou somar 3 meses para trás e vou classificar como churn 3. Boa, churn 3 aqui. E aí o churn 4 eu vou deixar para o final, eu vou só fazer aqui o recuperado, né, que é quando ele estava sem fazer venda. Eu acho que aqui tem um caso. Ó, ele estava sem fazer venda, né, ele estava com uma classificação de churn, mas aí ele voltou. Né? Como que eu posso fazer isso daqui? Então, o valor venda do mês atual é maior do que 0 e o valor do mês anterior é igual a 0. Igual a 0, então ele é um recovery que eu vou botar de recuperado. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, então ele estava com uma classificação de churn, nesse mês ele voltou, então ele é recovery. E aí a última classificação que a gente tem é churn 4+. Então, se nenhum desses casos obedecer essas regras que a gente botou, eu vou só vir aqui, ó, eu vou botar um else churn
4 certo? Vamos ver aqui agora, olha só, o cliente aqui, ele não tinha entrado, então ele é prior entry, no primeiro mês de venda dele, ele é novo, depois ele continuou fazendo venda, ele é regular, e aí ele começou a virar churn, né? Churn 1, churn 2, churn 3, churn 4 né? Agora mudou o cliente, né? Não tinha entrado aqui, novo é o mês em que ele começou a fazer venda, teve vários meses regulares, teve um mês que ele virou churn 1, no outro ele voltou, ficou regular, só que aí parou de fazer vendas, né? E tá pronto, né? Tá feito a nossa tabela aqui, né? Nosso objetivo aqui foi concluído, fazer uma tabela que demonstra que a jornada completa do vendedor desde antes dele entrar até o momento do churn, né? Então, é uma tabela com uma estrutura um pouco mais complexa em termos de lógica, né? Principalmente aqui na hora de fazer o cross-join, né? Para a gente passar todos os meses para os vendedores, né? Mas basicamente isso aqui é um nível de SQL avançado que vocês podem ter durante o dia a dia de vocês como analista de dados para resolver os problemas que vocês têm aí na empresa que vocês trabalham ou enfim, né? Então basicamente é isso, o objetivo aqui está concluído com a nossa tabela. Agora a gente tem a jornada completa e com essa tabela a gente consegue analisar várias coisas, né? A gente consegue mandar ela para algum cientista de dados fazer algum modelo de previsão de churn, né? Claro que a gente precisaria adicionar outras features aqui de características do vendedor. A gente consegue contar a quantidade de clientes que estão ativos, a gente consegue contar a quantidade de clientes que deram churn em cada um dos meses, a gente consegue contar quantos clientes a gente consegue recuperar depois de um momento de churn e assim por diante, né? A gente tem várias análises que a gente pode fazer em cima dessa tabela. Fechado? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que eu tenha demonstrado aqui de uma forma interessante para vocês o que é um nível avançado de SQL, principalmente para analistas de dados. Fechado?